Está no ar o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Hoje vamos nos concentrar em Jesus como âncora da nossa alma. Diante das turbulências, incertezas e inseguranças da vida, podemos descansar seguros nas promessas de Cristo, o nosso grande sumo sacerdote. Está no ar o programa Lições da Bíblia. Este é o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. A cada semana nós nos dedicamos aqui a explorar positivamente a Palavra de Deus, nos debruçamos sobre textos profundos da Bíblia porque nós temos a certeza que este é o caminho para a salvação. Ao longo dessa temporada, o livro em estudo é Hebreus e quantas coisas lindas têm sido apresentadas a nós, e a esperança e a fé têm sido renovadas. E eu tenho tido para esta conversa, toda semana aqui, uma equipe muito especial de amigos queridos que eu apresento a vocês mais uma vez. Pastor Luiz Otávio Piazzi, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Pastor Vinícius, um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Hoje meu abraço muito especial vai para o grupo de pastores da associação onde eu trabalho. São homens valentes que a cada sábado, a cada semana, no atendimento aos irmãos, têm feito grandes coisas pela obra de Deus. Então que Deus possa abençoar a todos os pastores e isso é extensivo a todos os nossos amigos pastores que também nos assistem nesse momento. Ok. Pastor Adriane, seja bem-vindo mais uma vez. É bom ter você com a gente. Muito obrigado. Essa mesa aqui é muito especial e é bom fazer parte dela em cada uma das discussões. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. Pastor Edmilson Lima Nobreza, seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. Obrigado, mais uma vez, é uma alegria estar aqui. E hoje eu quero aqui mencionar algo. Nós temos esse guia de estudos da Bíblia, que nós chamamos de lição da Escola Sabatina, e é uma alegria saber que a igreja ela tem representantes para motivar, para cuidar, para que todos possam ter esse guia de estudos. Eu mando aqui hoje um abraço para a nossa liderança da Escola Sabatina. Temos a nível de Brasil e América do Sul, pastor Bill Quispe, nosso líder. E é claro, nós temos nossos amigos e irmãos lá em Manaus, né, pastor? Vamos abrir um pouquinho aqui. Claro. Abraços, pastor Piazzi aí sempre manda abraço aí para São Paulo, para os familiares. E hoje quero abrir para Manaus, temos ali o pastor Tiago Souza, nosso líder. Gente finíssima. Gente finíssima. Pastor Daniel Carvalho. Gente fina. Líder na região ali do Pará, Maranhão. Pastor Fábio, o querido Bruda. Sim, Bruda. Da região sul, Sim. né? Região sul dos estados do sul ali. E os demais colegas que nós temos, que são vários. Jomerson, Brasília e região ali também. Então, olha, são homens que Deus usa para abençoar o povo através do estudo da lição. Um abraço hoje para os nossos líderes. Alguns desses que você mencionou já vieram aqui e outros vão vir também participar dessa mesa conosco. Que maravilha. Meu amigo, por favor, ora para nós, pedindo a bênção de Deus para o estudo. Sim, vamos orar. Nosso Deus amado e poderoso, nós oramos a Ti em nome de Jesus Cristo, pedindo a Tua bênção para esse momento do estudo da Tua palavra, Senhor. Usa-nos, a nós que vamos aqui juntos compartilhar, conversar acerca do livro de Hebreus, mas também abençoe agora alguém que para ouvir Tua palavra, para entender melhor o que o Senhor tem para cada uma, para cada um. Abençoe essa mãe, esse pai, esse jovem que nesse momento ouve a Tua palavra e assiste. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Bom, a carta aos Hebreus é um poderoso sermão. E a gente sabe que os sermões, eles são basicamente divididos entre a exposição do texto bíblico ou do conteúdo apresentado e a aplicação desse conteúdo para a vida da audiência. Nós chegamos aqui ao capítulo 6 de Hebreus, que é uma dessas pausas que o apóstolo faz na exposição do tema para fazer a aplicação, fazer com que o texto tenha sentido para a vida da sua audiência original e também para nós que somos leitores e nos beneficiamos dessa pérola das Escrituras, que é o livro de Hebreus. Bom, pastor Adriane, aqui no capítulo 6 de Hebreus, a palavra de exortação, não é, a ênfase na aplicação parece um pouco mais grave no início. O apóstolo está um pouco preocupado
com aquilo que ele está vendo acontecer com os cristãos hebreus, especialmente notando que a perseguição, o sofrimento, as dificuldades, as circunstâncias adversas nas quais aqueles cristãos estavam envolvidos, estavam trabalhando para que eles abandonassem a fé, e ele estava percebendo o efeito negativo disso na vida deles. Então, ele introduz aqui, como já dissemos, uma palavra de aplicação. Você poderia dar um panorama mais amplo para a gente, entender como funciona isso? Sim, essa variação entre exposição doutrinária e exortação pastoral, a gente já mencionou que vai sendo intercalada ao longo da epístola, né? E o curioso, um dado interessante para a gente trazer para o nosso estudo de hoje, é que a característica principal da exposição doutrinária é um desenvolvimento linear. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando fez uma pausa aqui, veio para a exortação pastoral e volta para uma nova exposição doutrinária, teológica, ele retoma o ponto que ele tinha deixado antes. Então, ele vai construindo linearmente com intervalos de exortação pastoral, exatamente. Então, a gente tem essa linearidade, tanto é que na lição anterior nós trabalhamos Jesus Cristo como que ele é apontado como sacerdote, vem o intervalo agora de aplicação pastoral e depois volta para dizer como é que Jesus oferece esse sacrifício, né? Então, essa é a característica, linearidade, construção que vai, digamos, construindo tijolo por tijolo, né? Indo nessa sequência. A exposição pastoral não tem característica de linearidade, ela tem característica de circularidade, ela vai repetindo as ideias básicas, mas à medida que ela vai repetindo, ela vai dando mais ênfase. Então, o texto vai ficando mais enfático. Mas a pegada, digamos assim, né, como a gente costuma dizer, ela é similar. Então, a gente encontra uma primeira exortação no capítulo 2, no início do capítulo 2. A gente encontra no capítulo 3, que a gente falou, capítulo 4 também, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçam, olha a geração do deserto. E agora a gente chega ao capítulo 6, né, parte do 5 também no final ali, e o capítulo 6 para trazer mais uma exortação. Então, o que é importante, se no quadro das exposições é importante nós trazermos as peças, para nós observarmos a sequência, na parte das exortações pastorais é importante nós trazermos as peças para a gente comparar também como é que vai ficando cada vez mais enfático. O capítulo 10, por exemplo, que é trazido no nosso guia de estudos, vai enfatizar pontos de maneira ainda mais forte do que o que a gente encontra no capítulo 6. Mas só para aguçar a nossa fala aqui, os colegas vão também elaborar vários pontos do capítulo 5 para o 6, mas olha só a primeira exortação que está no capítulo 2. Quando ele termina de falar de Cristo exaltado, rei e tudo mais, ok. E daí? Para nós, né? Capítulo 2. Por esta razão, verso 1, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como nós escaparemos se não levarmos a sério tão grande salvação? E aí ele continua. Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, e depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Então, a audiência de Hebreus não conheceu Jesus. Ela depende dos relatos dos que ouviram, dos apóstolos. Mas olha só o que diz a sequência. Mas Deus também testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, é verdade que os apóstolos trouxeram a mensagem de Jesus para essa audiência, mas essa audiência teve o testemunho de Deus com eles também. É claro que isso acompanhou os apóstolos em várias frentes, o livro de Atos vai trazer isso. Mas nós observamos, especialmente quando nós olhamos o capítulo 6, que o que está colocado no capítulo 2 aqui é um testemunho que Deus dá para as pessoas, os próprios hebreus que estão recebendo essa epístola. Deus deu para eles sinais, prodígios, milagres e distribuiu dons pelo Espírito Santo. Então, eles tiveram condições de provar algumas coisas.
Eles tiveram condições de pegar em primeira mão. Não é só, digamos, receber uma informação dos apóstolos. Eles tiveram condições de ter a sua própria experiência com Deus. Como Deus faz conosco hoje também, aqui no século XXI. Nós temos a experiência de fé registrada nas Escrituras, mas não somos abandonados apenas com esse registro. Deus também vai se manifestando e conduzindo nossa vida de acordo com as nossas necessidades. Perfeitamente. Então, em cima disso que já está sendo experimentado, como é que nós vamos rejeitar a continuidade dessa salvação na nossa vida, já que existe a experiência? Aí o capítulo 3 vai falar, o Espírito está falando com a gente está perto de um momento muito especial da história deste mundo. Estamos perto de Canaã, perto do descanso. Essa exortação do capítulo 3 e 4. E agora a gente chega no 5 e 6, falando da experiência, né? Vou falar uma coisinha rapidamente aqui, pastor Edmilson, eu vou te passar a palavra. Você que é um pastor experiente aqui, jovem, mas... Você é jovem, mas é experiente. Eu agradeço o seu elogio. Veja que coisa interessante, um parênteses aqui. Que grande pregador é o apóstolo. E eu acho que ele dá uma dica fundamental a respeito do que fazer para apresentar temas para as pessoas, temas bíblicos. Fundamenta nas Escrituras e depois você explica e aplica para as pessoas. Às vezes nós vemos por aí as pessoas apresentando ideias da própria cabeça, tirando soluções mágicas para problemas das pessoas da própria cabeça. A Bíblia nos ensina que a pregação verdadeira, ela se origina na própria Escritura. E é preciso que a aplicação temática, aonde nós queremos que as pessoas cheguem, quando a gente coloca o ensino na vida da pessoa, isso tenha origem nas Escrituras e seja compatível e coerente nas Escrituras. Eu digo isso a propósito de muitas pessoas que podem estar nos assistindo agora, que ouvem na internet, pregadores por aí afora, apresentando ideias mirabolantes, às vezes contraditórias com o texto bíblico. Não creia em pregação que não vem da Bíblia ou que não é compatível, ou que não seja compatível com ela. Exatamente. Olha, fazendo uma breve análise no estudo do nosso guia dessa semana, a gente percebe a preocupação de Deus em que seus filhos se mantenham na fé, sabe? Tão certo como Deus está preocupado de que as pessoas saiam da vida do pecado, o diabo está preocupado em que a pessoa permaneça e ele quer que a pessoa saia da igreja. E as pessoas que às vezes vão se afastando lentamente de Cristo, se afastando da igreja, é um processo que a pessoa às vezes nem vai percebendo. Mas olhando assim para a história, né, e o nosso guia de estudos até evoca aqui o assunto do povo no deserto. Sim. Viram tantos milagres, andaram com Deus, né, viram a nuvem e chegaram tão perto e ficaram de fora da Canaã. E isso você percebe. E aí Paulo se preocupa agora com o povo ali, com os hebreus. Sabem, nós somos servos de Deus, nós conhecemos a igreja. É bonito ver aqui o pastor Luiz Piazzi contar histórias, né, de batismos. Quantas pessoas nós já vimos sendo batizadas? E aí, nesse momento, essa lição vem para falar para a vida de alguém que um dia foi batizado, teve uma festa, a pessoa se emocionou ao conhecer a palavra de Deus, mas, de repente, por algumas razões, porque sempre terá uma entre aspas, uma razão. A pessoa vai culpar alguém me maltratou na igreja, eu não gostei disso, daquilo, outro, quem sabe, enfim, eu não estou disponível, não tenho roupa adequada e começa a se afastar dos caminhos de Deus. Alguém me olhou de um jeito estranho na igreja. Então, eu tive doente, não vieram me visitar e assim por diante. Eu entendo que essa palavra dessa semana, ela vem para nos fortalecer, Deus dizendo assim, filho, você já andou muito, você já foi tão longe, não se afaste, mantenha a sua firmeza. Por isso o tema Jesus, a âncora, né? A âncora da alma. Perfeito. Essa âncora é importante para não desanimar, né, Luiz? Claro, quando a gente percebe os comentários aqui, tanto a introdução feita pelo pastor Mili, algumas coisas ficam na nossa mente, né? Em primeiro lugar, quando paramos para pensar na experiência do povo de Israel, que é o propósito do autor, como foi dito pelo pastor, nós temos que tomar cuidado para não vivermos, experimentarmos e deixarmos a peteca cair. Nós precisamos segurar nas mãos do nosso Criador e viver essa experiência, porque isso é normal na vida das pessoas, que dificuldades venham, que problemas eles nos tirem muitas vezes o sossego, que eles nos tirem o sono, que a gente perca o foco com alguma coisa,
Mas por isso a palavra de exortação, e eu entendo agora a ênfase da exortação que foi trazida aqui, porque ele começa assim no capítulo 6, verso 4. É impossível, tá vendo? Olha que interessante a palavra que ele usa, né? É impossível que alguém que viva tudo isso, todas essas experiências, e venha a cair, que essa pessoa consiga êxito. Então, é importante que você fique firme, que você se fortaleça, que você renove. Eu acho que isso é até uma sacudida, né? Eu fico imaginando, talvez, se fôssemos, talvez, uma cena aqui de alguém falando, acorda, meu amigo, né? Dá aquela sacudida, acorda, você está aí vivendo suas experiências, as dificuldades são reais, mas acorda, meu amigo, porque é importante a gente prosseguir. Então, eu acho que esse chacoalhão, ele é importante para a nossa vida. O texto fala de algumas coisas que aquele povo viveu. Em primeiro lugar, ali no verso 4, fala, é impossível, pois que aqueles que foram uma vez iluminados. Olha que palavra, a palavra de iluminação, a iluminação que vem à mente de todo crente, que agora começa a conhecer a Deus. Pela Bíblia. Exatamente. Isso tem um ponto que é o seguinte, vocês não estão mais no escuro. Exato. Porque se você está no escuro, você pode dizer, não sabia. Não, aqui não, vocês foram iluminados, vocês sabem exatamente qual é o caminho. E estão abandonando por quê? Você está entendendo? Quer voltar para o escuro de novo? Não volta não, você já foi iluminado, se essa luz chegou na tua vida, se a palavra de Deus está lá, como diz o Salmo 119, né, que diz assim, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, então Deus está ali para iluminar a nossa vida. E uma vez iluminados, como o nosso guia de estudos traz aqui, e aqui em Hebreus capítulo 6 fala, essa pessoa provou o dom celestial, É bom lembrar ali quando Pedro, ele prega aquele sermão do Pentecostes, e as pessoas ficam assim, apavoradas, realmente nós matamos Jesus, estamos em pecado, e o que faremos? E Pedro responde em Atos 2:38, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, né? E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que é provar o dom celestial? Quando você recebe a palavra de Deus, essa palavra ela vem através do Espírito. Porque é impossível que alguém se apaixone pela palavra de Deus, que alguém queira obedecer a palavra de Deus, se não for pelo Espírito de Cristo, que nos impressiona a sua palavra. E nós recebemos um vislumbre da vida celestial. Inclusive o texto chama de boa palavra. A boa palavra. Amém. Paulo fala ali em Filipenses 3:20, para encerrar aqui, nosso mundo não é aqui, a nossa pátria não é aqui, nós já vivemos com a cabeça no céu, Amém. Só os pés na terra. Amém. Eles provaram o dom celestial, provavelmente uma referência ao maná. E o maná é a palavra de Deus que nos chega todo dia para nutrir a nossa vida. E aqui nós temos um exemplo do que seja um maná para a sua vida. A lição da Escola Sabatina, o nosso guia de estudos, que você precisa ter para abençoar a sua vida e a sua família. Se você deseja conhecer um pouco mais como adquirir esse material, acesse cpb.com.br. O nosso programa vai para um breve intervalo, mas volta já já, não saia daí. Eles se esquecem de quem empresta o ar para respirar é o Senhor. Eles se esquecem de que o dom da vida veio porque Deus assim o permitiu. E as oportunidades que Deus traz. Hoje a gente está vivendo num mundo que as pessoas querem coisas espetaculosas, né? Querem milagres, coisas mirabolantes, mas nas coisas simples da vida, ali está o milagre do Pai. Até mesmo na oportunidade de alguém estar nos ouvindo agora e refletindo no que estamos falando. Ali está o milagre de Deus. Esse negar a Cristo, às vezes começa negando o perdão. Hebreus é o livro do perdão. Voltamos com Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E se aprofundar na Palavra de Deus é uma grande bênção. E a gente faz isso por meio de bons comentários. E eu apresento a você toda semana o comentário inspirado da Carta aos Hebreus, uma seleção de passagens do vasto escrito da escritora norte-americana Ellen White sobre os temas do nosso guia de estudos. O comentário de Ellen White sobre Hebreus. Você sabe, esse é um produto da Casa Publicadora Brasileira e acessando cpb.com.br você sabe como pode adquirir este e outros materiais da editora. Bom, vamos continuar estudando a Carta aos Hebreus aqui no capítulo 6, retomando do ponto que nós estávamos elaborando no bloco anterior. A gente estava falando que o apóstolo estava exortando, aplicando aquilo que ele havia exposto, com o objetivo de fazer com que aqueles crentes não retrocedessem na fé, não abandonassem a sua experiência religiosa, mas se mantivessem firmes. E ele faz algumas lembranças importantes para eles. Olha, vocês foram iluminados pelo Espírito Santo, vocês provaram o dom celestial,
vocês se tornaram participantes do Espírito Santo, ou seja, vocês têm toda a fundamentação para se manter na fé. Por que que vocês estão abandonando? E aí, pastor Adriane, ele faz uma advertência grave, o tom fica um pouco ainda mais forte, porque ele usa de novo a palavra impossível para se referir à impossibilidade da renovação do arrependimento. Vamos elucidar um pouco esse ponto para que alguém que está nos assistindo agora não possa imaginar que Deus às vezes fecha a porta para alguém e não quer abrir mais. O que é isso? É impossível a renovação de arrependimento aqui no contexto da carta aos Hebreus. Novamente aqui, pastor Vinícius, a gente tem a importância de olhar o todo da carta aos Hebreus e não se prender apenas a uma palavra. Ela é importante e ela é clara, mas ela recebe inteligibilidade à luz do todo. Então a gente tem uma palavra forte aqui que é impossível. Capítulo 10 vai ter outro termo forte, expressão forte, já não resta mais sacrifício, né? Então essa é uma linguagem forte. Lembremos-nos que as exortações elas têm caráter circular e vão enfatizando cada vez mais. No capítulo 2, a ideia é assim: como nós vamos escapar se a gente negligenciar tão grande salvação? Então é um problema de negligência. Na exortação do capítulo 3 e 4, hoje se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então a negligência da salvação tem que ver com o coração duro, que não mais ouve. Quando a gente chega aqui no final do capítulo 5 para o 6, olha só o que o apóstolo quer fazer no verso 11. Ele quer explicar muitas coisas para eles, mas eles não têm condições de ouvir, porque ele vai falar no final do verso 11 que eles têm, de fato, preguiça de ouvir. Olha só que interessante. Preguiça. Então, se no capítulo 3 o coração está duro para ouvir, no capítulo 5 eles têm preguiça, são tardios em ouvirem. Eles não estão mais com o ouvido ali aberto quando estavam no início. E olha só o que ele vai falar. Era, verso 12, para que vocês fossem mestres agora. Mas vocês, com o tempo decorrido, então veja só, isso lança a luz para a gente conhecer melhor a audiência. Eles já têm um tempo de igreja, já têm um tempo de cristianismo, vamos dizer assim. Com o tempo que vocês têm de igreja, era para vocês estarem lá na frente, vocês estão aqui atrás. Era para estarem ensinando. Ensinando, serem Formando mestres. novos discípulos. Exatamente. E a gente está aqui, ó, trazendo ao invés do leite, do alimento sólido, a gente está tendo que trazer o leitinho de novo para vocês, gente. O que está acontecendo? Tem que ensinar coisas elementares. Então, o povo foi se acomodando, né? E não foram crescendo, se tornando grandes, né? Líderes da Igreja de Deus. E aí vem essa ideia do impossível, junto com todo esse quadro. Então, a gente tem um quadro aqui problemático, que o médico está olhando e falando, ó, se continuar assim, Morreu. Morreu, não tem jeito. E ele vai dizer, vocês foram iluminados, provaram, são participantes dessa boa palavra que vocês provaram. Vocês não têm mais fome da palavra. Coisa triste é quando a mesa está farta e falta fome, né? Falta fome para vocês, caíram. E olha só, aqui vem o verso 6 que está a chave. Vocês estão de novo crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. Aqui está um problema grave. O que se está fazendo com Jesus? Porque lembra, no livro de Hebreus, Deus cumpre as suas promessas em Jesus. Ele é a chave para trazer a salvação. Então, aquilo que é para ser o remédio para a minha salvação, eu estou crucificando novamente. E essa é a tônica do capítulo 10 lá, só para a gente colocar essa questão. Não resta, né? Capítulo 10, verso 26 vai dizer assim, se continuarmos a pecar de propósito, estou lendo a Nova Almeida, veja que não é um ato meramente isolado aqui. Há uma continuidade, há algo proposital, né? Lógico que esse aqui não é o único tipo de pecado que existe, existem outros também. A gente não está dizendo que só isso. A minha aqui versão traz essa introdução assim, porque se vivemos deliberadamente em pecado. Deliberadamente em pecado, proposital, esquadrinhado, né? Ele tem noção do que ele está fazendo, clara noção. E ele continua cada vez mais, e ele diz, já não resta sacrifício pelo pecado, mas vem juízo. E olha só o que ele vai continuar dizendo no verso 29. Ele vai falar assim, olha, o castigo vem para aquele que está, no capítulo 6, ele está crucificando o Filho de Deus. Aqui no verso 29, ele está pisando o Filho de Deus. Pisando o Filho de Deus. Olha só que interessante em Hebreus. Cristo ascendeu aos céus, assenta-te à minha direita, até que eu faça
dos teus inimigos estrado dos seus pés. Jesus, como rei, vai pisar os seus inimigos. O quadro que a gente tem aqui Uma inversão. é de uma inversão. O crente está sentado no trono e ele está tratando Jesus como inimigo, pisando como estrado dos seus pés. A inversão está clara aqui. E ele vai profanar o sangue da aliança, que é o único remédio que ele tem. Ele vai insultar o Espírito que está falando ao coração a cada vez. Então, o que está acontecendo aqui? Por que a linguagem é de impossibilidade e é de não restar mais sacrifício? É porque o crente, infelizmente, está neutralizando todos os canais que Deus tem para trazer salvação. Os canais de Cristo Jesus, o Espírito, né? Então, se você neutraliza, se você ignora o remédio, é impossível, E essa neutralização, ela acontece às vezes lentamente, como você colocou aqui, como um sapo na água morna, sabe? A pessoa não percebe a situação que ela está e ela vai entrando cada vez mais para longe de Cristo, né? Por isso que a própria carta de Hebreus tem aquela expressão hoje. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureça o seu coração. Porque alguns vão se deixando se levar para longe de Cristo, vão pisando devagarzinho, a princípio com os dedos, depois o pé inteiro pisando em Cristo Jesus. E aí chega ao ponto de alguém zombar de Jesus, achar que isso aqui é balela, que isso aqui não é para mim, que isso aqui é para quem não tem o que fazer, enfim. Eu fico aqui, eu escrevi uma pergunta para mim mesmo, quando eu li essa parte, onde eu me perguntei, como salvar alguém que nega a Cristo? É difícil, é impossível, né? Como a gente propor esperança, como a gente propõe soluções para as questões da vida definitivamente para alguém que nega a Cristo? É impossível. Eu fico imaginando que talvez por isso a ênfase, né, do autor é impossível trabalhar por quem nega a Cristo Jesus. E mesmo com todas as evidências, mesmo com toda a experiência, mesmo com toda a transformação, com todas as facilidades que Cristo trouxe, mas nega a experiência. Eu vou contar aqui uma breve historinha que eu aprendi para poder ilustrar alguns momentos assim, né? Um indivíduo saiu de casa e fez uma oração. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho dificuldade de acreditar naquilo que o Senhor faz por mim. Mas eu estou saindo e é o seguinte, saindo de carro. O Senhor sabe que aonde eu paro perto do meu trabalho nunca tem uma vaga. Então faz o seguinte, Senhor, cria uma vaga lá para mim, me dê a oportunidade de estacionar o carro bem em frente onde eu trabalho. Eu quero crer no Senhor. Né? Ele pediu uma prova, foi ali, né? Nessa ilustração. Prova e vede. Ele falou, exatamente, eu quero, Senhor, eu preciso dessa prova da tua existência, só faça por mim. E aí ele sai de casa dirigindo o seu carro e falou, será que Deus vai fazer alguma coisa? Será que Deus vai fazer alguma coisa? De repente ele está chegando perto do seu trabalho, ele olha, não tem vaga nenhuma. Ele falou, esse Deus realmente não trabalhou por mim. Mas quando ele menos espera, alguém sai de carro e basicamente entrega aquela vaga para ele. Senhor, não precisa mais, já resolveram aqui. Né? Então, o que a gente percebe? É que há pessoas que, infelizmente, vivendo nesse mundo, eles querem provas, mas se eles se esquecem de que quem fez a erva brotar para ele tomar o seu de jejum da manhã foi Deus. Eles se esquecem de quem empresta o ar para respirar é o Senhor. Eles se esquecem de que o dom da vida veio porque Deus assim o permitiu. E as oportunidades que Deus traz. Hoje a gente está vivendo num mundo que as pessoas querem coisas espetaculosas, né? Querem milagres, coisas mirabolantes, mas nas coisas simples da vida, ali está o milagre do Pai. Até mesmo na oportunidade de alguém estar nos ouvindo agora e refletindo no que estamos falando. Ali está o milagre de Deus. Esse negar a Cristo, às vezes começa negando o perdão. Hebreus é o livro do perdão. Fala que temos um sacerdote que nos perdoa, que nos ama, ele é rei. E às vezes as pessoas não conseguem se perdoar. Se perdoar, porque Deus perdoa. Mas se eu mesmo não me perdoo, eu estou anulando tudo que Cristo pode fazer. Ele é quem perdoa, mas eu não aceito esse perdão, eu não creio que Ele me perdoa. Então, torna-se em vão o sacrifício de Jesus por essa pessoa. Essa exortação do apóstolo aqui no capítulo 6 e também no capítulo 10... elas se relacionam de alguma maneira com Mateus capítulo 12, naquele episódio em que Jesus explica o famigerado pecado contra o Espírito Santo. É interessante lembrar que ali Jesus está numa situação em que ele está fazendo um milagre e os seus inimigos dizem que ele faz esse milagre em nome de Beelzebul, príncipe dos demônios.
Vejam que eles enxergam a Cristo como o príncipe dos demônios. Veem a Cristo como inimigo. Isso está em direta conexão com o que o apóstolo diz no capítulo 10, versículo 29, aqui em Hebreus, de que os cristãos que negam a fé, que abandonam a fé, fazem de Cristo inimigo, porque eles botam Cristo como estrado dos seus pés. Isso é pecar contra o Espírito, é ver o inimigo em Deus. Por que que isso significa pecar contra o Espírito? Porque se Deus está falando coisas para mim, para minha salvação, e eu vejo nele o inimigo, eu não me subordino a essas orientações, eu rejeito essas orientações e eu fico cada vez mais distante de Deus. Não é que Deus não queira me perdoar e não queira me salvar. Não é que seja uma impossibilidade para Deus. A impossibilidade quem impõe sou eu mesmo. A gente tem aqui uma radiografia da apostasia, né? Exato. Sim. E nessa radiografia, não são apenas... lógico que envolvem ações, mas são mais do que ações. É um relacionamento que está sendo rompido aqui. Hebreus está todo o tempo, nós conversamos. Jesus nos chama de irmãos, nós somos filhos e filhos de Deus, não é verdade? É esse o relacionamento que Deus quer ter. Mas se nós o colocamos na categoria de inimigo, se nós queremos sentar no trono e fazer Cristo estrado dos pés, o juízo virá contra nós, porque o juízo de Deus é contra os inimigos de Cristo. Exatamente. Então a gente se coloca na condição Na de condição inimigo. de inimigo. João, na sua epístola, ele apresenta aqui mais um adjetivo negativo contra Jesus, vindo por parte de quem não aceita o sacrifício. Ali em 1 João capítulo 1, verso 9 e 10, olha só, olha o 9. Se confessarmos os pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, olha só, o 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. Olha só, a gente diz que Cristo é mentiroso, porque tudo que Jesus fez foi entendendo que o nosso mundo é um mundo de pecado, e que nós já nascemos em pecado. E nós precisamos desse Jesus maravilhoso. E aí fala aqui que a sua palavra não está em nós. Então, nós somos convidados por Deus a vivermos a palavra e a nos apegarmos a Jesus Cristo, sabendo que dependemos dele para tudo. Nós estamos falando para muitas pessoas hoje, muitas pessoas, e é possível que entre os nossos telespectadores esteja alguém que está considerando a possibilidade de abandonar a igreja, abandonar a fé, ou até mesmo uma pessoa que já tem abandonado a fé e está assistindo esse programa pensando no que Deus está dizendo. O apóstolo está usando palavras fortes para Exatamente. a apostasia, que é abandonar o caminho de Deus. Ele diz, pastor Adriane, calcou os pés do Filho de Deus, já elaboramos, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Olha só, profanar o sangue da aliança. Cristo derramou seu sangue para a salvação. E quando eu rejeito esse sacrifício, eu o profano, eu rio dele, eu abomino o sangue que é a oferta para a minha salvação. Ultrajar o Espírito da graça. O apóstolo em outro lugar disse, não entristeçais o Espírito. Quando o Espírito está falando com você, ouça o que ele tem a dizer. Agora aqui tem um aspecto ainda mais forte, ultrajar o Espírito, é blasfemar do Espírito Santo mesmo. E a tradução é insultar. Ofender, né? Ofender fortemente o Espírito Santo, né? Então veja, vamos conversar um pouquinho rapidamente, bem rapidamente, sobre esses pontos aqui, né? Profanar Um o tom de sangue. atrevimento, né, na linguagem. Rebelião. Exatamente. É muito difícil. Essa rebelião, a gente quando fala de tudo isso aqui, talvez alguém esteja imaginando aquela situação muito declarada, né? Alguém que começa agora a xingar a Cristo Jesus, começa a ofender com palavras o Santo Espírito, mas nós não estamos falando só disso. Aqui, na exortação do capítulo 3, a ideia foi, não endureça o seu coração. Aqui é feito um convite para que as pessoas, elas permitam a palavra de Deus entrar, a voz de Cristo entrar, a experiência da substituição de Cristo ser real na vida da pessoa. A gente, às vezes, ofende, a gente nega. Por quê? Porque só existem dois lados. Eu posso ser esse indivíduo, gente boa, uma pessoa bacana, eu posso viver dignamente, eu posso ser alguém ninguém. que não ofende ninguém, mas se eu fecho o meu coração para as coisas que pertencem a Deus,
para aquilo que Deus quer me mostrar, para a invasão que Ele quer ter na minha vida, a transformação, eu já estou me posicionando. Exato. Eu estou me colocando naquele trono, eu estou pisando as coisas de Deus. Você não está em guerra aberta, digamos assim, para quem está olhando de fora, mas o capítulo 5 vai dizer, a preguiça em ouvir, não tem mais interesse. Né? Alguém pode pensar, pequei Como isso é contra... ofensivo, né? Como é ofensivo isso. Alguém pode pensar, pequei contra o Espírito Santo? Se você está ouvindo Deus falando com você hoje, e você está desejoso e quer experimentar, renovar a sua vida, você não pecou contra o Espírito Amém. Santo. Amém, por isso. Aproveite essa oportunidade e tenha fé. O nosso programa vai para um breve intervalo, mas volta já já. Voltamos com o programa Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Estudar a Bíblia é algo muito importante. Jesus é a âncora da nossa alma e encontramos ele revelado especialmente no livro do Apocalipse. Eu quero mostrar para você mais uma vez esta revista que vai levar você a conhecer mais Jesus, tal como ele se revela no último livro da Bíblia. Não fique com medo do Apocalipse, nem das bestas, dos monstros que aparecem ali. Tudo aquilo está ali para revelar o poder de Cristo e a vitória dele neste mundo e também na sua vida, se você o aceitar. Se você deseja receber gratuitamente essa revista em sua casa, é só você mandar uma mensagem no WhatsApp que está aparecendo na sua tela ou ligar para a gente em horário comercial, que nós vamos ter a alegria de mandar para a sua casa essa revista sem custo nenhum. É um oferecimento dos Anjos da Esperança. Bom, estamos aqui no meio de uma exortação do apóstolo Paulo aos Hebreus. Ele está pregando de maneira eloquente, fundamentou a sua exortação numa exposição muito lúcida das Escrituras e agora no capítulo 6 ele está dando um puxão de orelha, e foi forte. Ele está orientando aqueles cristãos para que eles não cometam o gravíssimo pecado contra o Espírito Santo, porque Jesus já explicou que esse pecado não tem perdão. E nós entendemos que pecar contra o Espírito Santo é colocar Jesus na posição de inimigo e rejeitar continuamente aquilo que ele tem comunicado a nós. Se é um inimigo, para que eu vou ouvir, né? E é assim que se peca contra o Espírito Santo. Bom, mas a exortação, ela também tem características positivas. Tem coisas melhores, coisas boas, que também são lembradas pelo apóstolo aí aos seus ouvintes, aos seus leitores, para estimulá-los à prática das coisas que são positivas, não é isso, pastor Adriano? Certamente. E o apóstolo ele tem essa ênfase tão forte, porque é algo sendo feito contra Cristo, contra o Espírito. Isso não pode ser levado de maneira leviana. Ele vai enfatizar mesmo, né? Há uma inversão curiosa, pastor Vinícius, você colocou esse exemplo, né? Quando nos evangelhos eles questionam a atividade de Jesus, eles estão questionando o Espírito. Que é assim que ele diz, né? Vocês estão pecando contra o Espírito. E isso é difícil, é complicado, viu? Não tem perdão contra o Espírito. Naquele contexto dos evangelhos, Jesus disse antes, no início do seu ministério, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu para fazer várias coisas, inclusive expulsar os demônios. Então, quando os fariseus, os líderes, iam contra Jesus, eles estavam indo contra o Espírito que o ungiu e o enviou. Ele, na sua condição terrestre, é um servo do Espírito, digamos assim. Por ocasião da ascensão, há uma inversão. E é curioso como os personagens da divindade, eles estão trabalhando juntos para um propósito comum. E nessa inversão, Cristo agora ascende aos céus, ele está sentado à direita de Deus o Pai, e ele envia o Espírito que vai trabalhar agora. Aquele que era o servo do Espírito se torna o Senhor do Espírito. Né? E o Espírito que enviou, agora ele está servindo. Veja como há uma beleza das pessoas da divindade. Então agora, pecar contra o Espírito é pecar contra Cristo no santuário celestial, pecar contra Cristo assentado à direita de Deus o Pai. Isso não pode ser algo leviano, leve, e é por isso que o apóstolo ele vai, digamos assim, apertar bastante. Agora, eu me lembro também de Romanos, quando Paulo, como bom pregador, ele enfatiza tanto um ponto, é como se no volante ele estivesse, digamos, curvando com tanta intensidade que depois ele tem que recuar um pouco o volante, né? Depois da curva forte. Então, em Romanos, ele vai, por exemplo, relativizar o papel da lei para uma salvação, para que não haja a impressão de salvação pelas obras. Então, ele vai bater firme. Chega uma hora que ele curvou tão forte que ele vai falar, mas anulamos a lei por causa disso? De maneira nenhuma. Agora ele vai trazendo o volante, né,
mas ele precisava dar aquela tônica forte, senão o pessoal não ia entender o que ele está falando. Aqui me parece algo muito similar. Vocês estão tardios de ouvir, vocês deviam ser mestres, é impossível, vocês já provaram, e ele está forçando. Mas quando ele chega no verso 9, aí ele fala assim, quanto a vocês, meus amados... Amados, né? Já suavizou, né? Ainda que falemos desta maneira, isso é importante para nós também na paternidade, por exemplo, Claro. né? Falar firme com o filho, depois, olha, mas o papai te ama. Equilibrar com amor, né? O papai está fazendo isso porque te ama, exatamente. Ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores o esperam. Ele não está falando para trazer desespero, ele está falando para trazer esperança, né? Que é o ponto que a gente vai elaborar daqui a pouco, né? Coisas boas em relação à salvação. Deus não é injusto, por exemplo, verso 10, para esquecer o trabalho de vocês. Tem coisa muito boa na história de vocês, não tem coisa ruim apenas. Só estou falando de coisa ruim, não. Exato, tem coisa boa. É o amor que vocês tiveram e tudo mais. E agora ele vai falar assim, olha, eu vou contrastar. Mas vocês têm um problema, vocês são meio inconstantes. Vocês têm um passado bonito, bacana, mas agora vocês estão tardios em ouvir, coração está duro. Vocês são inconstantes. Mas Deus é constante. Deus não muda. Deus jurou. E isso não vai mudar. A constância de Deus é a nossa maior esperança no contexto da inconstância Amém. da nossa vida. Né? Pastor Mili, agora sim, ainda dando uma valorizada aqui um pouquinho no que eles tinham de bom, sabe? Vamos passar um pouquinho de azeite aqui naqueles irmãos lá de Hebreus, sabe? Um ponto aqui, eu marquei bem aqui, nosso guia de estudos tem uma frase aqui, assim, uma gema aqui, onde diz assim, olha, a evidência mais importante de amor para com Deus não são atos religiosos apenas, por assim dizer, mas atos de amor para com outros, especialmente aqueles que estão em desvantagem. Paulo, o escritor de Hebreus, ele passa um azeite naqueles irmãos, dizendo assim, olha, Deus está feliz com algumas coisas em vocês não são um povo assim, né, jogado assim, e vocês têm algo admirável, vocês são amorosos, vocês são solidários, sabe? Aqui há realmente uma ênfase, o Evangelho, inclusive Jesus, quando fala que o Espírito ungiu, as primeiras características de uma vida ungida é uma vida que serve o seu próximo. E aqui eu chamo um pouquinho a atenção, nós sabemos que na Igreja Adventista do Sétimo Dia existe um departamento na igreja, e eu tenho a alegria de dizer que eu sou o líder desse departamento chamado ASA, que é a Ação Solidária Adventista. E muitas pessoas, muitos irmãos, pessoas que estão vindo para a igreja, eu conheço ali a Igreja Central de Campinas, por exemplo, no estado de São Paulo, onde muitas pessoas que estão vindo para a igreja já começam as primeiras ações delas, ao conhecer Cristo, a palavra, já se incorpora a um movimento de ação solidária. Isso é muito lindo. Lá mesmo, pastor, na Paulista Leste, na zona leste e norte de São Paulo, temos um movimento forte. E lá eles tinham isso de ponto positivo. A igreja de Hebreus era uma igreja solidária. Só que não podia ficar só ali. Aí é o que o pastor Mili colocou aqui. Esse é o ponto. Isso aqui é algo, mas tem que ter algo mais, né? Olha, quando eu escuto tudo isso aqui, eu já logo me remeto também a uma próxima parte que precisamos verificar aqui, que é a parte do estudo que foi direcionado para quinta-feira, que fala sobre a questão de Jesus sendo a âncora da alma. Veja bem, nós todos temos algo admirável na nossa vida. Muitas vezes na maneira como abordamos o próximo, como Paulo colocou em relação àquele povo, outras vezes na maneira como cuidamos dos nossos filhos, outras vezes da nossa esposa, mas não é só isso. Eu acho que essa é uma mensagem bonita de Paulo, né? Não é só isso. Não é só a gente viver na prática do assistencial, mas nós precisamos abrir o nosso coração para Cristo Jesus. Por quê? Porque se há algo que o ser humano não consegue viver sem, é sem esperança. Como é que a gente vai encontrar esperança somente em tudo aquilo que a gente mesmo faz? Nós somos falhos. Em algum momento eu posso ser um bom pai, mas em algum momento eu posso falhar. Com o meu filho, eu posso falhar com a minha esposa. E onde que eu vou encontrar esperança?
no mais que eu fizer? Não, eu encontro esperança naquele que me substitui nas minhas falhas, naquele que pode me trazer uma esperança especial. Eu acho lindo quando então Paulo, ele coloca aqui para a gente aqui sobre Jesus, que é a âncora da nossa alma. Ele é a nossa esperança. A título de ilustração, existe lá no México, na Catedral Mexicana, 3 esculturas que foram feitas por um escultor chamado Manuel Tolsá. E ele colocou essas 3 esculturas ali, baseados no que ele leu, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, lá no finalzinho, onde diz assim que permanecem 3 coisas. Aqui diz assim, agora, pois, permanecem 3 coisas, né? A fé, a esperança e o amor. E ele fez uma estátua para cada um. E a estátua da esperança, que é justamente o que o texto fala para nós, é uma estátua de uma pessoa com uma âncora na mão. Muito provavelmente inspirado pelos ensinos aqui da Bíblia, esse escultor resolveu dizer que essa pessoa que simboliza a esperança, ela tem uma âncora na mão. E pelo que está escrito aqui no texto bíblico, que diz exatamente assim, para que, mediante 2 coisas imutáveis, na quais é impossível que se minta. Eu estou lendo aqui Hebreus 6, capítulo 6, verso 18 em diante. Que Deus minta. Forte alento tenhamos nós, que já conhecemos, para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, Jesus ele lançou uma esperança para todos nós, como um Deus que ama, mas como um Deus também que reconhece aquilo que há de proveitoso no ser humano. Ele fala, é proveitoso, mas não se esqueça, sem a esperança proposta, você em algum momento vai cair, você vai falhar. E ele diz assim, a qual temos essa esperança proposta por âncora da alma, e ser segura e firme. Agora vem o que mais de maravilhoso eu acho que tem, porque a cena aqui ela é maravilhosa. Que penetra além do véu. Quem é que poderia levar essa âncora e firmá-la além do véu? Porque todo mundo que navega, no momento tem que colocar a âncora e tem que ter a esperança de ter um solo firme lá embaixo para essa âncora se fixar e o barco ter a sua estabilidade. Mas Jesus, então, é quem leva além do véu, como o sumo sacerdote que pode penetrar nesse espaço tão especial e santificado, que é o espaço além do véu. Ele pode ir à presença de Deus e lá firmar a nossa âncora e deixar ela firmada lá para que a gente não venha a ser abalado. E ele coloca assim, onde Jesus, como precursor, entrou por nós e se tornou sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que é um precursor? É aquele que entra primeiro. E por que essa palavra está aqui? Porque aqueles que creem em Cristo também vão entrar onde ele entrou. Amém. Nós poderemos ter acesso aos lugares celestiais pela fé, porque Amém. Cristo entrou lá. Amém. Ele é a âncora da nossa alma. Amém. É muito interessante isso, porque o pastor Luiz colocou a ideia da âncora lá no fundo, né? Na Bíblia, a âncora está lá em cima. Legal. A âncora está lá no É santuário. isso aí. Então, olha só que curioso, a noção também de penetrar o véu, né? Quando o apóstolo estava falando da exortação anterior, lá no final do capítulo 4, do descanso e tal, olha, quando falar, não endureça seu coração e tudo mais. Ele vai terminar de maneira forte falando assim, porque a palavra de Deus não apenas convida, ela julga, ela penetra a alma, ela separa as medulas, ele vai julgar todas as coisas. Quando a gente olha, ok, o que a gente vai fazer então? Porque a gente tem um coração duro, a gente, dependendo da gente mesmo, não vai entrar no descanso. O que vem na sequência então? Dessa palavra que penetra a minha alma. Olha, verso 14, tem Jesus, o grande sumo sacerdote. Então veja, a resposta está lá em cima. Ele está comigo, não é? Aqui, os crentes são bons, mas eles são inconstantes. Incompleto. Deus é constante. A esperança não é um otimismo que eu vou melhorar. A esperança é uma âncora que está lá no santuário celestial. E por isso, sem o sacerdócio de Cristo, que se preocupa comigo, a exortação para a minha vida não tem o menor sentido, né? Aqui está a conexão das duas partes. Eu penso assim, para quem nos assiste aqui, nossas vidas, nós somos cristãos, nós somos a igreja, e Jesus é a nossa âncora. Mas assim, como que a gente pode imaginar um cristão ancorado? Eu já vi vários barcos pequenos assim ancorados, e detalhe, um barco ancorado, ele se move em torno da âncora, mas ele não se afasta.
Esse é o detalhe. Ele se move, mas não se afasta. Ser igreja é viver um movimento. E a vida de um cristão, ela está em movimento. Às vezes sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mas eu estou firme, eu não me afasto de Cristo Jesus. Eu queria só aqui mencionar algo que, quando eu era jovem, eu ouvi uma pregação. Pastor Alejandro Bulhon, ele dizia assim, as âncoras do cristão, não é? Olha, é o estudo da Bíblia, firmes no estudo da Bíblia. A oração, buscando Jesus nesse santuário sempre como meu intercessor. A frequência à igreja, fazer parte da comunhão com os demais irmãos. E algo fundamental, que o pastor Mili já mencionou aqui no nosso encontro aqui. Nós precisamos, o que Paulo diz assim, vocês eram para estar sendo mestres, e estão ainda papando ainda leitinho. Nós precisamos ser multiplicadores da palavra, missionários. Se você é um homem de oração, uma mulher de oração, uma mulher da Bíblia, você frequenta a igreja e você é um missionário, reparte essa palavra com outras pessoas. Isso são âncoras que te fortalecem e que te mantêm firmes em Cristo Jesus. Amém. Amém. O autor, o apóstolo Paulo, começa a sua exortação com a palavra impossível em relação ao arrependimento de pessoas que negam a Jesus. E termina a sua palavra de exortação aqui nesse ponto, dizendo que é impossível que Deus minta. E Deus prometeu o quê? Que Ele vai salvar todos aqueles que se achegam a Ele. Amém. Nós podemos fazer de Jesus a nossa âncora que está estabelecida no santuário celestial. Essa esperança, essa certeza está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Eu espero você na próxima semana. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até lá.